Oi, boa noite. Vou esperar a Jéssica entrar. Se tiver alguém aí, me avisa se tá ouvindo bem, se tá vendo bem. A gente vai falar hoje sobre psicanálise, Entrei. sexualidade e Tudo questões de bom? gênero. Boa noite. Eu e Jéssica. Tudo Tava bem? ansiosa. Boa noite. E aí? Então, também. Eu tava lendo aquele livrinho, né, do Leonard Sim, Sachs, né, sobre essas questões de gênero e tal. Muita coisa interessante. E até voltou. printei uma. Deu uma travadinha, voltou. Até printei uma página, coloquei nos meus stories, né? Pra falar sobre que o É, complexo de Édipo mudou de nome, né? Agora se chama teoria do apego. Porque ele coloca ali, né, que as pessoas têm interesses por outras pessoas que lembram, né? As relações com os sim. pais. E aí, só que ele tá chamando isso no livro de Teoria do Apego. Então, assim, e ele não cita nada de psicanálise, nada do Freud, Uhum. mas o livro é interessante, né? Acho que ele é um neuropsicólogo e o livro é bem interessante. Dá pra. Pode ser. A gente Então, começa pensei a gente de uma começar. O que maneira é linear, sexualidade para inclusive. Eu psicanálise? tava. Não sei, desculpa, tu queres começar? Eu começo? Como é? Ah, tá. Perfeito. É hábito Pode de começar, professor. Eu vou pode começando, parece começar. que, enfim, Vamos. desculpa. É, eu tava vendo, né? Vendo os pontos que a Bom, gente vai tratar hoje, e nada. eu vi que começar justamente explicando o que é sexualidade para psicanálise pode, inclusive, tirar muitas dúvidas que já ficariam de antemão, né, expostas sem que a gente tratasse desse tema. Então, basicamente, a gente tem que fazer um paralelo. A gente falou um pouquinho disso na última live, né? De que o Freud não inventou a psicanálise. E até uma coisa interessante, porque o Freud ele não especifica um outro nome para aquilo que já existia, no sentido de ele não concede um outro termo para a sexualidade. Ele fala de sexualidade, assim como sempre foi falado, só que de uma maneira freudiana, psicanalítica, né? Então aí sim, ele vai criando outros conceitos para explicar esse conceito macro. Então a gente vai falar de libido, de narcisismo, e etc, etc, etc. O que a gente pode pensar que a sexualidade, assim como qualquer outro componente da vida humana, ela é constituída na relação com o outro. Então, acho que esse é um aspecto fundamental, porque a gente já vai entrar num campo também que é bem importante, porque muito daquilo que a teoria de gênero, as teorias de gêneros apregoam, é que a gente tem uma certa liberdade, ou deveria ter uma certa liberdade na escolha, né? Já que, enfim, nós fomos completamente massificados para escolher somente A ou B, porque a cultura se impõe, essa cultura patriarcal, machista, etc. E quando a gente vai fazer uma leitura da sexualidade freudiana, uma leitura da sexualidade psicanalítica, a gente vê que a gente não é tão livre quanto a gente imagina, né? A gente não exatamente. Existe Como um tudo aquilo que o Freud vai determinismo, né? determinar, no sentido de que o determinismo que existe é um determinismo psíquico, é um determinismo do inconsciente. Não há uma escolha consciente e objetiva. Não, hoje eu quero ser homem, hoje eu quero ser mulher. Né? Amanhã eu quero ser, enfim, qualquer outra concepção. É, Imagina, igual o pessoal imagina. Não tem, tá com essa eu até vi, né? fluidez de Tava vendo gênero, alguns né? vídeos O do que gênero as fluido. pessoas comentam sobre isso, e eu vi que teve uma artista, a Demi Lovato, que ela fez a modificação de gênero dela em cima do palco, né? Ela é gender fluid, exatamente, ela é gender fluid. Então ela vai Do palco. modificando a partir do gosto dela do dia, né? Isso é muito interessante porque é, nada mais atroz do que isso, no sentido de que você tenta negar todos os componentes que já foram completamente constituídos na sua vida psíquica. E é disso que a psicanálise fala. É uma coisa interessante porque aqui a gente vai desagradar gregos e troianos. Né? A gente não acredita no determinismo biológico, no sentido psicanalítico, não tem como, É, né, do que é a sexualidade de fato, mas tampouco a gente acredita no determinismo de um construtivismo social, de que a partir de alguns pressupostos sociais você vai sim. moldando essa sexualidade. Isso não é dessa maneira, porque senão enfim, era a casa da mãe Joana, era uma brincadeira. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente, enfim, e não é dessa maneira que funciona. Então a sexualidade
ela é presa a tudo, a todos os outros componentes que também são presos no sentido psicanalítico. Ela é presa ao determinismo psíquico. Ela é presa àquilo que aconteceu com você num momento muito remoto da sua vida que você nem lembra porque foi completamente recalcado, apagado, para ficar mais claro para as pessoas que não são da área. A sexualidade ela é completamente constituída nesse sentido na infância. Então aí a gente já está falando de um componente estritamente psicanalítico. A sexualidade para a psicanálise ela é constituída na infância. Aconteceram determinadas questões ali naquela vida muito inicial, né, de cada ser humano, que ficarão marcadas. E isso determinará, de alguma maneira, quem você será futuramente. E aí vocês podem... Uma coisa que sempre acontece, sobretudo quando a gente está dando... Quando eu estou dando aula de complexo de Édipo. Tá, mas e aí, como é que eu vou saber exatamente o que aconteceu e por que eu modifico, de alguma maneira, isso lá na frente? No sentido de que, para eles, é o seguinte... Olha, se você teve uma saída heterossexual, uma saída homossexual, e lá na frente, vamos supor, você se envolve com outras pessoas que não condizem com aquilo ali que ficou registrado, então como isso é possível? Simplesmente porque nós temos uma sexualidade plástica, no sentido pulsional. O que você faz sexualmente na sua vida não determina quem você já ficou registrado. Isso é algo muito importante. Pode parecer para eles muito estranho, mas, enfim, para a gente que é da área, a gente entende como é que se dá, de fato, esse processo constitucional e o que vai acontecer por ali em diante, né? Então, a sexualidade para a psicanálise é uma sexualidade inconsciente, é uma sexualidade nesse sentido determinista do que aconteceu na sua infância e é uma sexualidade pulsional, né? A vida anímica, ela vai imperar nesse sentido. É por isso que e é muito interessante porque, nesse sentido, é por isso que a gente pode fazer muita coisa, né, com a nossa própria vida, inclusive no sentido sexual. É por isso que a gente não fica preso, resumido. E até mesmo é uma coisa interessante, né? Porque quer se apregoar tanto nas teorias de gênero, uma suposta liberdade, mas você fica preso a determinados condicionantes, né? Então, não, você tem esse ou aquele, e você vai dando nomes para aquilo que, no final das contas, o Freud já havia dado, que se chama pulsão, né? E ele criou esse termo justamente por conta Exatamente. da dificuldade dele de falar sobre sexualidade naquela época, né? Que como ele tinha muita dificuldade, porque o preconceito era muito maior, né? Muito maior do que existe hoje. Hoje a gente fala muito mais abertamente Sim. sobre sexo, sexualidade, até abertamente demais, né? Talvez um excesso aí. O Freud tinha mais dificuldade naquela época, então ele cunhou esse termo pulsão. Sim. Por conta para ficar mais aprazível, né? Mais simples dele poder difundir a teoria dele de uma forma mais de uma forma talvez mais fácil, né? para ele, né? Que depois para as pessoas aceitarem melhor, mais técnica, sim. Mas eu estava falando também da questão da sexualidade no sentido que ele amplia o termo, né? Ele amplia, porque sexualidade a gente não está falando só de sexo, né? Amplia. O que você estava falando aí de o nosso trabalho, para onde a gente joga a nossa libido, a nossa pulsão, né? A gente está aqui conversando, falando em relação à comida, em relação ao olhar, exatamente. em relação ao toque, tudo isso para o Freud é sexualidade, né? Todos os nossos interesses, nossos desejos, né? Para onde que isso vai? E o que me chama muita atenção hoje, com toda essa questão da discussão de gênero, é negarem, assim, uma coisa, negarem a questão biológica, física, né? Que isso também impacta, isso também afeta. O órgão que você nasceu, exatamente. Os hormônios que vêm junto com isso, porque a gente também não é só psíquico, só um corpo, tá tudo junto. E Freud veio trazer isso, veio unir, né? Veio reunir o que Descartes tinha dividido, tinha separado, né? Porque Descartes faz essa divisão, a medicina continua fazendo a divisão entre corpo e mente, Freud vem, não, peraí, para tudo, que isso está tudo interligado, está tudo junto. Então a gente tem um corpo, tem a psique, tem a mente, e uma coisa vai afetar a outra. Nesse livro aí que então, tu pegaste, né, pra dar uma lida, o autor faz uma coisa que é até interessante nos dias de hoje, sobretudo, que se tenta, com essas teorias, negar o óbvio, negar a biologia, né, que é algo tão alardeado, inclusive, por muitas pessoas acertadamente, né? Eu lembrei agora, por exemplo, da Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, né?
que ela tem uma luta em relação a isso nos esportes. Você não pode negar a biologia, inclusive, e sobretudo nos esportes, meu Deus do céu. É isso, parece uma psicose, de fato, porque é fora da realidade algumas coisas que se apresentam. E o Freud, ele não nega em nenhum momento isso. Tanto que quando ele vai fazer algumas apresentações, nos textos dele, ele faz uma apresentação, inclusive, rememorando a época em que ele vivia, em que as coisas eram muito tácitas, né, de alguma maneira, e mostrando como é que a gente pode ampliar isso. Por isso que o sentido real, tu tens completa razão, o sentido real de sexualidade para o Freud é a ampliação do que é a sexualidade. Não é uma sexualidade tal como a medicina via, uma sexualidade ligada simplesmente ao biológico, isso vai definir a nossa vida, tal como a sexologia e etc. Tampouco uma sexualidade em que você pode simplesmente acordar de determinadas maneiras e ir escolhendo o que você quer definir, né, de maneira identitária ali naquele momento. Então, o Freud, é por isso que eu comecei a explanação falando exatamente isso. É aqui que a psicanálise vai desagradar gregos e troianos. Ele respeita um princípio psicanalítico que eu acho fundamental e toca no ponto crucial dessa discussão, nem lá nem cá, e mostra como é que se dá o nascimento através disso. Isso é importante. Se eu estiver falando muito, tu me cortas, tá, Raquel? Pra gente poder ter um diálogo aqui. Isso é importante porque justamente quando a gente vê esse processo constitucional na relação com o outro, a gente vai vendo que essa relação nos dá subsídios para a gente, inclusive, ter um corpo e chamar isso aqui de eu, né? Isso aqui sou eu, de alguma maneira. Isso aqui que sou eu, que eu falo agora, que sou eu, não se constituiu simplesmente pelo meu querer, né? Não, eu me constituí a partir da minha própria personalidade forte. Imagina, isso é uma loucura. Isso só se constituiu da maneira como se constituiu, e eu sou quem eu sou hoje, porque teve um olhar e teve um investimento que veio de maneira direta e que foi mapeando esse corpo, e que foi endereçando para determinados desejos. É por isso que a gente se constitui no desejo do outro, né? Claro que esse desejo do outro, novamente, sempre inconsciente, não é também de uma maneira tácita. E aí vai entrar numa coisa que tu fizeste, né, nos teus stories, perguntando se é possível a gente criar uma criança com gênero neutro. Esse tipo de pensamento de que é possível se criar uma criança de gênero neutro é porque se acredita numa primazia simplesmente da racionalidade, de que o que você faz de maneira objetiva pode ter somente um impacto. Então, se eu quero um filho de gênero neutro, eu quero, ou seja, eu sou razão, eu estou escolhendo isso. Então, é isso que vai acontecer. Quando que, na verdade, o que determina é o que está por trás daquilo que você quer. É por isso que a gente faz uma pequena divisão entre querer e desejar. Querer consciente, deliberado, objetivo, desejo inconsciente. E esse desejo, ele sempre vai ficar sobreposto ao seu querer. Então, não interessa muito o que tu queres, interessa o que tu desejas, e que tu nem sabes o que tu desejas. E é isso que vai definir essa relação. Sim, e o desejo é algo obscuro aí, de certa forma, né? Tanto para os pais quanto para a criança. E o que vai, na verdade, eu penso, afetar a criança é a linguagem, é o que os pais contam. Exatamente. De forma, talvez, aí, o desejo está nas entrelinhas, né, do discurso. Então, os pais falam assim, mas eu nunca falei isso para o meu filho. Mas você falou para outras pessoas, ou em algum momento que você achou que seu filho nem estava ouvindo, mas ele ouviu aquilo, né, e se ligou aquilo. Então, é muito importante que os pais falem, mas ele é pequenininho, tá dormindo atrás, no banco de trás do carro, nem tá ouvindo eu e o pai conversando. Ele tá ouvindo, sim, ele tá atento, ele tá prestando atenção ao que os pais desejam. E um dia desse eu tava até vendo aqui, arrumando documento e vendo foto, enfim. E aí peguei meu ultrassom. E aí no ultrassom, né, até lembrei de um meme que eu vi um dia desse suporte dos fundos. Depois eu posso te mandar, é engraçado. E aí a médica fala, né? Toda essa discussão de gênero, né? É meninix, né? Não tem gênero, é gênero. Sim. E aí eu tava lembrando, quando eu descobri que era menino, né? E assim, já tinha um discurso anterior à gestação. Por exemplo, quando eu namorava o Renato, a gente já falava, se for menino, vai se chamar Carlos Alexandre, porque é o nome dos tios dele que ele amava muito. Então, olha aí o desejo dos pais, como esse desejo incide na criança. E assim, é um exemplo claro, né? E o que tem por trás desses nomes, desses significantes, né? Carlos Alexandre, quem foi o Carlos? Quem foi o Alexandre? E a criança, mas por que meus pais me deram esse nome? Olha o nome, como é importante. Olha o gênero, como é importante. Olha a construção do quartinho do bebê. Tá? O que você coloca nesse quartinho, essas roupas?
olha o desejo dos pais aí aparecendo para essa criança, e a criança vai interpretar quem que os pais querem que ela seja e o que que ela vai fazer com isso, né? Então, essa questão toda não é tão simples assim, vou criar meu filho sem gênero, né? E depois ele vai decidir, porque eu acho que também os pais fazem isso numa intenção de proteger o filho, de que ele não sofra. Porque, se eu criar, então, sem gênero, ele não vai sofrer, porque aí mais tarde eu não vou definir, eu não vou concluir uma coisa, então mais tarde ele vai poder ser o que ele quiser. Mas ninguém pode ser tudo o que quiser, porque existem os limites. A castração tá aí, né, pra todo mundo, né? Você querer permitir que ele faça tudo, ou seja, quem ele quiser, imagina. Sim. Exatamente, exatamente. Uma vez tem um psiquiatra famoso, e ele falou uma coisa, uma metáfora engraçada. Sei lá, se você tem um pato, sei lá, o pato não pode ser um astronauta. Tudo bem, ele pode querer ser um astronauta, mas ele não vai ser um astronauta. Tem um filme muito bom também que eu falei no grupo de estudos, que se chama Girl. E aí ela nasceu menino, né, com um órgão genital masculino. Então você tem lá o pênis e você tem todos os órgãos internos do seu corpo masculino, e tem a questão dos hormônios masculinos. Então tá dado, né? Isso tá dado quando a gente nasce. Isso não é mutável. E nesse primeiro momento, né? E ela vai fazer uma transição decide fazer uma transição de gênero e vai estar passando pela parte que é atendida por um psicólogo muito ruim. Você vai ver, se você ver o filme, você vai ver que o psicólogo é muito ruim, porque ele fica tentando nomear as coisas para ela, sabe? Ele pergunta assim, mas para que você vai... Ela quer ter um seio, ela quer colocar seios, né? Então, para que você vai ter um seio? Nada vai mudar. Se você... Mas, assim, é o desejo dela colocar seios. E também tem uma coisa no filme que é como se essa mudança toda fosse trazer a felicidade completa para ela, como se fosse prometido. E quando ela mudar de gênero, ela vai ficar ser humano, né? completa, né? Que ela vai apaziguar toda a angústia. Então, tem tudo isso no filme, ali nas entrelinhas, né? E aí tem uma... Eu até coloquei tá no meu Instagram essa fala da professora para ela. Ela vai fazer balé. Ela começa a fazer balé. Só que, por exemplo, todas as menininhas fazem balé desde pequenininha. Ela começou tarde. Então, o pé dela não tem o mesmo formato de quem faz balé há muito tempo. A constituição física dela, que é o que a Ana Paula, que você falou, fala, é de um menino. Então, ela tem uma constituição diferente de uma menina, né? Tá dado também. E a professora fala para ela, olha, tem coisas, né? O pé dela tá todo machucado, né? Tem coisas que não podem mudar, são imutáveis, não tem como cortar o seu dedo, né? E se você ver o filme, você vai ver o que acontece, né, com essa discussão toda. E um outro ponto que a gente falou da live foi sobre essa discussão toda da USP, tudo que está acontecendo na USP, né? Que eu vi aquele vídeo que a Renata Barreto compartilhou. E aquele discurso daquela mãe, não sei se chegou a ver, me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque você vê que a criança... tudo que a psicanálise ensina. O discurso da criança é o discurso da mãe. Claro. Uma criança pequena, de 4 anos, ela está repetindo o que a mãe falou para ela. Ela ainda nem sabe. Claramente. O que é isso tudo? O que você achou daquele vídeo? Níveis que só demonstra o estado de coisas que a gente está na contemporaneidade, né? Uma coisa assim, é isso. Você, no final das contas, você tem que ficar explicando o óbvio, tem que ficar falando do óbvio, né? Uma coisa que eu falei em sala de aula, eu falei sobre esse vídeo em sala de aula, inclusive há pouco tempo, quando eu fui dar um curso lá, e eu falei o seguinte, olha, as pessoas, por quererem defender determinados pontos ideológicos, estão cometendo crimes. Porque o que se faz com uma criança, sobretudo com uma criança, é crime, é criminoso. Você pegar e ficar brincando com uma criança em relação a isso. Porque é isso que se faz. Por determinados pontos seus, e você já é um adulto constituído. Você teve, né, aí sim, você teve direito de viver isso da maneira, enfim, como foi possível, e você já está lá constituído, e agora você quer se rebelar contra o mundo, se rebelar contra uma ordem, e você pega seus filhos e fica brincando em relação a isso, né? Sem saber, por vezes, e aí, enfim, a gente pode até discutir isso, mas sem saber, por vezes, o malefício que você está acarretando para a vida daquela criança. E por isso que é mais grave. Só que, para mim, o que fica aí é em relação aos profissionais, porque uma coisa é eu pegar um pai
desavisado, né? Um pai que não tem conhecimento algum e etc. E ele fazer essa brincadeira sem saber que está brincando, né, com a vida dessa criança, e as consequências virão. Não adianta você querer dizer que não, porque as consequências virão e serão drásticas. Tem estudos e estudos com pessoas de fato que vivenciaram isso, que demonstram isso. Mas, para mim, o pior de tudo, e aí sim é uma engenharia social que acaba acontecendo, são os profissionais que pegam e, por discursos ideológicos, negam aquilo que sabem, por muitas vezes. Uma coisa é um mau profissional que não sabe, que não estudou, que não sabe de nada e que só quer ficar repetindo as coisas. Outra coisa completamente diferente é alguém que sabe das consequências disso e tenta aniquilar só para se fazer valer a sua própria ideologia. Você ia falar? Pode falar. Exatamente. Eu acho que é uma coisa perversa, né, nos profissionais, perverso no sentido de estrutura, de estrutural. De você, na perversão estrutural, você sabe algo, mas ao mesmo tempo você nega que sabe isso, né? Então, você sabe que a castração existe, que existe a diferença sexual, que o tempo todo estão tentando negar, que falam que não existe, mas você, ao mesmo tempo, você nega. Então, eu fico me perguntando, porque eu fiz um curso de psicologia e psiquiatria, psicanálise, psiquiatria e psicologia, as diferenças, né? E com o Paulo Schiller no final do ano passado, né? E aí a gente estava falando sobre psiquiatria, a história da psiquiatria e tal. Aí ele estava falando que tinha um psiquiatra que fazia lobotomia, e a lobotomia antigamente era feita como se fosse um picador de gelo. Ele colocava no nariz da pessoa, né? E fazia praticamente um buraco no cérebro da pessoa. Algo horrível, né? Bizarramente falando, assim, é bizarro, né? Enfim, aí eu tinha acabado de ver aquela série Dahmer, né? Aí eu falei, bom, esse cara deve ser um perverso e deve, tipo, usar aí sei lá, o desejo dele, né? Na profissão. Deve levar isso, né? Pra satisfazer essa pulsão dele aí, né? Sádica. Em cima dessas pessoas, mas assim, é claro que tem todo um contexto científico, né? Ele acreditava, mas eu falei assim, eu achei tão bizarro, e assim, via que as pessoas não melhoravam e continuavam fazendo, né? Na verdade, as pessoas pioravam e continuavam fazendo aquilo. Então, tem diversas pesquisas que apontam que sim, tem um determinismo biológico, fisiológico, tem a diferença sexual existe, você querendo ou não. Então, sim, é uma questão aí que eu penso, tanto parece uma questão meio psicótica das pessoas, mas desses profissionais, nossa, eu vejo como uma coisa quase perversa. Porque as pessoas ficam reféns. Né? Você procura alguém que supostamente é um especialista, ou seja, que sabe muito mais daquilo do que você, e você se torna refém desse tipo de... E aí, tu tens completa razão, desse tipo de perversidade, e de perversão, mas no sentido estrutural, de fato. Eu lembrei do texto, né, do Freud, de 1925, algumas consequências psíquicas, né, das diferenças anatômicas. E como esse texto é atual e se tenta renegar. É uma coisa até interessante, eu estava lendo um livro, já tem um tempo, que é Psicanálise, eu acho que o nome do livro é Psicanálise e Questões de Gênero, ou Psicanálise e Gênero, alguma coisa assim. Que são vários artigos, uma compilação de vários artigos de vários psicanalistas falando de alguns temas que têm relação com a psicanálise e as questões de gênero. E uma das coisas que eu percebi muito que as pessoas tentam fazer modificações do que o Freud colocou lá atrás para que caiba dentro daquilo que se acredita de antemão. Né? Eu até respondi isso esses dias para um professor, um amigo aqui de Belém, não sei se você conhece, o professor Vitor Salles. Ele perguntou para mim, a gente estava conversando, exatamente. A gente estava conversando, pois é, ele é muito, filósofo, muito bom. A gente estava conversando e aí ele ele. perguntou para mim, Jéssica, tu não acha que a psicanálise de alguma maneira contribuiu para o estado de coisas que nós estamos, né? Para o que está acontecendo, etc. E eu respondi para ele da maneira mais honesta que eu poderia. Olha, a psicanálise, ela, por vezes, é completamente deturpada para que ela se encaixe no que determinados autores querem fazer com que as pessoas acreditem. Então, eu não acho necessariamente que a psicanálise, a criação freudiana contribuiu para isso. O que se faz da psicanálise para que caiba na sua própria ideologia, na sua própria questão, na sua própria crença, isso sim, e aí a gente não tem nem o que discutir. E foi isso que eu vi nesse livro, né? Alguns autores querendo referendar, e você vê que é uma questão pessoal, uma questão de preferência, né? Não, porque a psicanálise ela não pode ser
ela não pode responder aos preceitos capitalistas e do neoliberalismo. Você vê que é uma questão pessoal do autor. E ele coloca como se fosse algo completamente comum. Não, se é da psicanálise, não pode nunca fazer algum tipo de conversa com isso, alguma coisa do tipo, né? E entra nisso que a gente está discutindo, de você perverter aquilo ali para que se encaixe no seu próprio desejo, no final das contas. Exatamente. É. A psicanálise não, a distorção da psicanálise, né? Então, toda a distorção que fizeram da psicanálise, porque se você for lá em Freud, Freud tá, Sim. nossa, aquele livrinho da Autêntica, sobre sexualidade, pô, quando as pessoas perguntam, tá tudo ali, sei lá, lê um Sim. texto, a feminilidade, por exemplo, o texto, que ele diferencia, né? Tá ali Claro. diferenciando, ou seja, tem diferenças sexuais no homem e na mulher, né? E aí, assim, a questão tá, mas aí as pessoas vêm perguntar, mas você tem preconceito contra Sim. gays? Não é disso que se trata, não é disso que a gente está falando, sabe? Sim. É questão aí que existem diferenças inegáveis, indiscutíveis, porque eu acho também que na psicologia o Sim. pessoal começou com essa de tudo é relativo. Não é Claro. tudo que é relativo. Existe sim e não, Uhum. existe certo e errado, existe pênis e vagina, existe diferença sexual. Então, assim, sabe, isso tudo tá dado, existe, é a realidade. O que é a neurose, o que é a psicose, o que é a Exatamente. perversão? São modos diferentes de negar a realidade. São modos diferentes de Sim. negar a castração da mulher, né? Ali no primeiro momento da mãe. Então, na neurose, a gente tem uma maior Sim. proximidade com a realidade. Você consegue. Tem uma cura. Na neurose, Sim. existe uma cura. Na perversão, o sujeito, na estrutura, Uhum. né, que a gente está falando, não de sexualidade, porque também tem que Sim. diferenciar isso, né? De sexualidade perversa e de estrutura perversa. Tem uma. Não sei se consigo dizer de uma cura, porque eu acho que o sujeito nem procura uma análise, né? Porque que vai Uhum. conseguir curar, eu penso que é ali na análise, vocês colocando, falando. E na psicose não tem cura, né? Então, o que a Sim. gente vê hoje em dia é isso, assim, uma psicose coletiva, né? Desse pessoal o tempo todo, não existe, não existe. Colocando mulheres para lutar Uhum. com, né? Botando mulheres, por exemplo, num time lá de vôlei, homens, né? Uma constituição lá trans, né? E aí Nossa, você vai tu colocar, sei vai lá, se levar eu for uma lutar boxe com sarrafada. um homem, eu vou Sim. perder, assim, sabe? Por mais que eu treine, Pra né? negar Não tem, a sabe? Não tem, obviedade das coisas, não né? Para dá negar a pra biologia, negar não tem isso. como. É isso, as pessoas E confundem muito. Elas acham que com isso a gente está falando contra as pessoas que são trans. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, talvez eu esteja falando em alguns momentos a favor daqueles que vocês dizem que defendem tanto, que são as mulheres. Como é que eu vou colocar uma mulher, biologicamente uma mulher, para lutar com um homem que toda a constituição dele é muito maior do que a dela, toda. O pulmão é maior, tudo é maior. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu que digo defender tanto as mulheres para ela levar um soco, desmaiar, morrer ali, possivelmente. Né? Que loucura! É isso, é uma loucura, não é possível. sim, é uma loucura. É uma loucura. E a outra questão que eu coloquei aqui, como que. Pra gente talvez falar um pouco sobre o complexo de Édipo e a questão da sexualidade, como é que se define. Como é que se definiria a sexualidade? Porque muita gente fica. Muitos pais, eu acho que ficam, de certa forma, também angustiados com a sexualidade Sim, do filho. Eu estava lendo esse livro Porque o Gênero Importa, e ele discute muito uma coisa assim. Mas meu filho. Será que meu filho é sim, homossexual? Eu tenho que me preocupar com isso? E se ele for, será que é culpa minha? Né? E quando eu fiz um post falando de que era sexualidade para psicanálise, diferenciando lá Freud, Lacan, como é que eles definem isso, uhum, eu coloquei sobre eu usei a palavra sim, escolha. Aí algumas pessoas vieram reclamar porque sempre, eu usei a palavra escolha. sim, Só que se trata de uma escolha inconsciente, como você estava falando no início da live. É uma escolha, o que é um paradoxo, é estranho a gente falar de escolha, que sempre, parece uma coisa consciente, e juntar com o inconsciente, né? Mas é uma escolha inconsciente, porque o sujeito é afetado, mas de certa exatamente, forma tem uma escolha assim do sujeito, no sentido de que tem uma responsabilidade, né?
E aí, eu acho que as pessoas têm Sim. dificuldade com essa palavra porque elas não querem ter responsabilidade nenhuma nisso. Elas não querem ter responsabilidade nenhuma nas escolhas delas. Então, elas falam assim, é genético, é uma coisa genética. Tá, tem questões genéticas envolvidas, que é o que o... Acho que deu uma travada. Oi, Oi, voltei. Tá me ouvindo? Voltou. voltou. Voltou? Tá, tô ouvindo. Uhum. Tem questões genéticas envolvidas, mas não só. Então, sim, tem uma escolha, tem uma implicação do sujeito na escolha por exemplo, da orientação sexual dele, né? Com quem ele vai se relacionar, né? Então, a gente podia falar sobre esses pontos aí. A gente pode Como é que começar se define a sexualidade humana, né? de humana, no sentido do determinismo que a gente estava falando. Né? O Ed, no momento que as coisas vão... Tá falhando? Ou dá para escutar? Deixa eu ver aqui, acho que a minha... Tá um pouquinho. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, vendo bem, avisa aí, por favor. Estão me ouvindo agora? Tá. Se falhar, tu me avisas, tá? Tô ouvindo. Eu tava falando que, enfim, a sexualidade se define Tá no bom. Édipo. O Édipo, ele vai ser, né, esse momento crucial da nossa vida e que, nesse sentido, vai determinar quem nós seremos daí por diante, a nossa sexualidade, as nossas estruturas, enfim, tudo vai ser completamente definido ali naquele momento crucial, né, na vida de meninos e meninas, no sentido inicial, e depois a gente vai ver como é que isso vai se dar nesse arranjo inicial. O Édipo, já sabendo que é um momento crucial, ele é um momento que varia ali por volta, vou colocar no geral, tá? Ali dos 3 aos 5 anos de idade, de maneira geral, a gente vai ter algumas variações, sobretudo no Édipo feminino, mas bora falar do geral para ficar mais fácil de entendimento, em que a criança ela vai se deparar, sobretudo, com algumas questões que são de cunho muito intimista, de cunho muito pessoal. É por isso que, para quem é mãe, sabe muito bem disso, para quem é mãe, quem é pai, é por isso que a idade, são as idades dos porquês, em que a criança começa a questionar absolutamente tudo. Porque no final das contas, esse questionamento de absolutamente tudo, essa era dos porquês das crianças, no pano de fundo, as duas únicas questões que elas estão se fazendo é quem eu sou e como eu desejo, ou o que eu desejo. É basicamente essas perguntas que estão ali pulsando e que vão se fragmentando nas perguntas mais aleatórias do mundo, do porquê que o céu é azul, ou do porquê que existe o sol e algumas coisas do tipo. Então, nesse momento... E o que o outro quer de mim, né? E por Exatamente, que exatamente. quem Então, sou isso eu no começa desejo dos meus a pais, mexer com né? um turbilhão de emoções e de sensações. Não à toa vão começar determinados manejos ali nessas criancinhas que são completamente naturais. Vão começar a sentir coisas que até então não sentiam antes, vão começar a olhar para coisas que até então não olhavam antes. Né? Eu nunca esqueço, eu sempre conto essa história, que eu fui dar banho em algumas crianças na era que eu fazia estágio, né, em psicologia, nesses abrigos que deixam crianças lá, e a gente foi ajudar. E aí eu fui fazer um estágio lá, eu fui dar banho nas crianças de 3, 4 anos de idade, né? Então estavam todas juntas ali. E eu nunca esqueço, e aí eu vi o Édipo na minha frente, né? Porque uma menininha olhou pro coleguinha dela e falou: tia, por que o meu é diferente do dele? Ela tinha uns 4 anos de idade, né? Então, essa diferença vai começar a fazer sentido, vai começar a se apresentar de uma maneira que até Uhum. então não se apresentava. E a resposta, ou seja, a maneira como você vai olhando para isso, a maneira como você vai introjetando isso, isso vai definir, no final das contas, quem você será daí por diante, e a maneira como você se apresentará para o mundo daí por diante. É claro que não é uma... E por isso que a infância ela precisa ser muito bem resguardada, porque não é uma coisa automática. Definiu ali, vamos supor, ali por volta dos 5 anos de idade, então automaticamente eu já posso executar isso. Não, a gente tem um período de latência em que a criança não vai querer olhar para isso, vai ter ojeriza disso. Né? Isso vai ficar, enfim. Aí é a amnésia infantil. É por isso que a gente não lembra hoje da nossa infância, porque a gente passou por um período ali nessa época que é como se a gente tivesse se deparado com algo tão angustiante, todos os seres humanos, que ficaram como se angustiados, assustados,
E aí você, é como se você Uhum. apagasse, não Sim. apaga, né? Porque tá lá na nossa memória, se a gente pode chamar assim, nosso inconsciente. Exatamente. Tá tudo registrado lá e fazendo análise a gente vai lembrando de todos esses fatos da infância, né? A análise retorna, traz isso para a gente poder elaborar, né? O que não pôde ser elaborado Exatamente. naquela época porque a gente não tinha nem nome para dar o que a gente sentia. Quando a gente é criança, a gente não tem nem Exatamente. nome para dar a E angústia que a como gente sente isso ao se realmente deparar com a vai diferença impactando na sexual, vida das criancinhas, né? Se a né? gente pegar, por exemplo, e normalmente os pais têm mais facilidade porque eles veem isso no dia a dia, mas como eu não sou mãe ainda, eu leio ou vejo isso com colegas. Mas se a gente pegar o caso do pequeno Hans, o quão angustiante foi ele ver uma relação sexual dos pais e como é que isso o impactou das maneiras mais, enfim, ardilosas ali naquele momento para ele possíveis, né? O que ele entendeu que era aquilo, o que era a mamãe com o papai naquele momento, a mamãe está sendo espancada, está sendo agredida, como vai criando uma repulsa. Que são as teorias que as crianças criam para dar Exatamente. conta Como do que elas hoje, por exemplo, a gente é adulta, não a gente conseguem sabe nomear compreender, muito né? bem, né, o que é uma relação sexual, o que é uma agressão e etc. A criancinha não tem esse arcabouço ainda, imagina. Então ela vai criando teorias e essas teorias são estruturantes no sentido psíquico da coisa. Né? Essas teorias vão ficar ali, como tu bem falaste, vão ficar arquivadas e vão definindo a maneira como eu me relaciono, inclusive, com o outro. Então, enfim, em resumo aqui, o Édipo é esse momento crucial que vai estruturar a nossa vida psíquica e a nossa vida comum, né? O que a gente vai ser e o que a gente vai fazer daí por diante. É no Édipo que a nossa sexualidade vai ser direcionada. Né? Isso é algo que, por exemplo, as teorias de gênero tentam apagar. A própria Judith Butler fala isso, literalmente ela fala isso, que o Freud e a psicanálise eles servem à heteronormatividade porque a psicanálise é falocêntrica. Né? Dá um rancinho de escutar isso. Tem algumas palavras. Mas, na verdade, assim, sim. Mas, assim, a questão da psicanálise ser Sim, falocêntrica, né? Digamos que o mundo é imagina, não tá pra falocêntrico, mas ninguém, não pelo que contrário. o falo esteja só para os homens, né? Sim, Porque o falo tá para todo mundo. Sim, tem mulheres fálicas, tem homens fálicos, e a posição, né? Às vezes você está numa posição, exatamente. numa postura mais fálica, outras vezes desfalicizado, né? É, E, e o caso Hans, eu acho que é brilhante para explicar o complexo de Édipo, porque o Hans, na verdade, foi uma criança que não foi uhum, atendido diretamente pelo Freud, o pai dele fazia. estudava com Freud, não lembro se fazia análise com Freud, acho que sim. E o Sim. pai dele falou para o Freud que o Hans estava com fobia de Uhum, cavalos, né? Mais ou menos resumido a história, ele criou uma fobia de cavalos, né? E essa fobia exatamente. tinha a ver com o medo que ele tinha do pai, né? Porque o Uhum, pai, porque quando o bebezinho nasce, ele tá ali na sim. simbiose com a mãe, né? O pai vem, entra para barrar essa relação mãe-bebê, né? O pai tem que entrar, Uhum, não pai figura do pai, pode ser um significante, né? Mas sim, nesse caso aí do Hans, né, o pai entra e o Hans fica com muito medo do pai. Só que como sim. ele convive com o pai, ele precisa direcionar esse medo, essa fobia dele para outra coisa. E Uhum, ele direciona para o cavalo, para a mordida do cavalo, para a boca. E você vê, né, a questão aí sim. da questão da pulsão oral aí. E eu até achava que o Hans era, na Uhum. verdade. E ele é uma Pois criança é, eu histérica, não né? Ele é um tenho essa menino interpretação. histérico. Tem vários Não sei se psicanalistas você que tem têm, essa mas eu interpretação. particularmente Se não é, tenho. Tu tens? é, tem. Então, a interpretação que eu tenho é essa. Mas então, a questão da mordida, da boca, do cavalo, enfim, ele joga isso pro cavalo, esse medo que ele tem do pai. E aí o pai vai conversando Sim. com o Freud vai explicando para ele o que significa, né? Essa fobia, essa angústia que o Hans tem. E aí o Hans está ali naquela fase de descoberta Uhum. sexual, da diferença sexual, ele começa a perceber que a mãe dele não tem o pipi, e ele começa a colocar o pipi em tudo, né? Pia, ele começa Sim. a ver que tem coisas que tem Uhum. pipi e tem coisas que não tem pipi. Ele começa a se deparar com a diferença sexual, né? E é esse caso, eu acho que é bom também para a gente perceber, porque quando ele. Isso foi uma psicanalista que explicou, eu achei bom, para a gente ver como é que Uhum. acontece aí quando a criança se depara com a castração da mãe e como é que isso define a estrutura psíquica dela. Porque quando o Hans tem uma cena que ele Uhum. vê
a mãe, a calcinha da mãe, o que ele sente? Ao invés de sentir prazer com essa calcinha e pegar esse objeto como um objeto de fetiche, se ele fosse um perverso, de estrutura perversa e Sim. fetichista, né? Ele pegaria essa calcinha como objeto fetiche. Mas ele tem nojo da calcinha. E na histeria tem a Ela questão do nojo, faz da essa excitação ligação. do sexo. Então, por isso que né, essas psicanalistas definem como um menino histérico, né? Porque ele sente aversão. Sim. Ele não sente... porque na neurose obsessiva teria um prazer excessivo, né? Um excesso de prazer. E na histeria teria uma diminuição de prazer. Então, ele seria, nesse caso... E aí você vê como que define a sexualidade, Sim. A estrutura em relação à castração, né? Tem a angústia e como é que isso vai se desenrolar. E eu acho muito interessante, porque a sexualidade está toda ali explicada. Como é que é definida a sexualidade? Está explicado, né? Nesse caso. Como é que né, isso vai, inclusive, definindo e estruturando a nossa vida. Sim. Sim, porque tem gente que pensa que... tem isso também. Ah, mas criança não tem sexualidade. Criança não sente prazer nenhum. Né? Não se masturba, por exemplo. Exatamente. Não se toca. Ela não se toca, ela não sabe o que é masturbação. Se você falar para criança que ela não tem nome para dar a coisa, mas ela se toca, ela sente prazer. Enfim, e isso a gente vai se esquecendo disso conforme vai crescendo. E tem a questão da amnésia infantil. Sim. Mas a criança tem a sexualidade aflorada desde que nasce, praticamente, né? Porque aí é questão da ampliação da sexualidade. Mamar no seio da mãe é um ato sexual, no sentido de que a criança tem prazer ali na boca. Ela não mama só para se satisfazer a necessidade da fome, né? Tanto que as crianças chupam chupeta, chupam dedo. E é uma que coisa isso? até importante, porque as pessoas acham que a sua sexualidade hoje adulta, né? Ela veio do nada, né? Tipo, hoje eu vou decidir. É isso que a gente tá falando, hoje eu vou decidir o que me faz ter prazer, ou com o que eu tenho prazer. Quando, na verdade, já houve, justamente por conta desse caminho todo, que é esquecido, que é deixado para trás, renegado, já houve possíveis, inclusive, fixações que você vai fazendo. E o que você sente hoje na vida adulta só é possível, ou seja, determinados momentos em que você sabe exatamente aquilo que lhe dá prazer, onde mais lhe dá prazer e etc., só foi possível porque você já ficou fixado em algumas situações, alguns momentos ali na infância, né? Então isso é muito importante. É claro que aí a gente também vai chegar numa outra seara, que aí o outro lado também já não suporta que a gente toque. Quando a gente fala de sexualidade infantil, a gente não está falando que a criança ela tem capacidade de ter relações sexuais. A gente não está falando que a criança tem uma sexualidade tal como maturada de um adulto. O que a gente está falando é que tem experiências que são prazerosas. E aí são prazerosas sexualmente. Por que uma criança... Isso é uma pergunta muito básica. Por que uma criança, mesmo depois de estar saciada, continua fazendo sucção do seio materno? Por que se coloca tudo na boca em determinado momento da vida? Ou por que em outro tem crianças que ficam retendo, né, duramente, inclusive, suas fezes ou algo do tipo. Isso tudo são experienciações sexuais que vai se dando. Isso não quer dizer que a criança esteja apta à relação sexual ou até mesmo definir determinadas coisas na sua vida, que aí vai tocar naquilo que a gente estava discutindo desde o início, que uma criança, imagina, como se tem projetos de leis hoje, sobretudo no Brasil, que querem, né, deixar isso solto, que uma criança tem como definir se ela quer ou não fazer uma mudança de sexo. Imagina essa loucura, né? Ela não tem maturidade psíquica, né? Ela ainda não sabe dar nome ao que ela sente, né? E o Freud fala isso, né? Que a sexualidade é traumática e infantil. E é traumática por conta das descobertas sexuais. Porque o que acontece quando a criança se depara com a questão da castração, né? Porque no início todas as crianças acham que todo mundo tem pênis, né? E quando se depara com essa questão da castração, que o outro é castrado, que a mãe é castrada, que a mulher é castrada, tem um horror aí. Peraí, se o outro tem, pode ser que eu perca o meu, né? No caso do menino. A menina ainda não entende muito bem, né? O que tem ali, o que ela não tem, na verdade. Mas ela começa a se deparar com o que ela não tem, que ela não tem o pênis. E aí ela vai elaborando isso, né? Vai fazendo as escolhas dela em relação a isso. Mas
A questão do traumático é que a sexualidade é traumática em diversos Uhum. aspectos. Por exemplo, que você falou da questão de se deparar com os Sim. pais transando. Isso é traumático porque a criança não sabe o que é aquilo. Ela pode achar que é um ato de agressividade, de agressão. Porque até coloquei um vídeo Sim. ontem que o Pondé fala que a sexualidade humana é agressiva. Né? O Uhum. sexo é uma questão. Tem agressividade contida ali no sexo. Mas a criança ainda não consegue elaborar o Exatamente. que isso significa, porque ela é muito imatura ainda. Né? E é exatamente isso que você falou, que tem que se atentar Muito para isso, porque as literal, pessoas né? interpretam a psicanálise de uma forma muito errônea, né? E distorcem de uma forma muito literal. Muito literal. E aí, por último, acho que para a gente fechar, a gente podia falar sobre as questões atuais mesmo. E eu pensei em pegar aqui Uhum. um trecho do finalzinho do livro que eu tô lendo, e ele fala que tem um caso, né, de um... Já tinha ouvido falar, já tinha lido algumas coisas. Tem uma questão fisiológica, né, de algumas crianças nascerem com Sim. o órgão sexual de uma Não forma... Eu ainda não exposto? pesquisei muito bem, mas interno. E aí tem um médico que fez... Não exposto. Daí o médico fez um experimento, né? De falar assim para os pais, então, olha, vamos Uhum. criar esse menino, que nasceu um menino, um órgão sexual masculino, Ah, né? Mas como não está exposto, enfim, vamos fazer uma foi o caso do cirurgia. David, Né? As pessoas devem acho que é ter David lido sobre Ray. isso, né? Vamos Sim, criar ali sim, uma sim. vagina, né? E vamos criar ele como menina. Como menina. Uhum. E um menino e depois um grupo de meninos, né? Fizeram isso, Drásticas. né? E as Sim, sim. consequências desse experimento foram drásticas, assim, drásticas. Porque, novamente, porque o fim, qual é a finalidade disso? Porque um psicólogo falou, não, Imposto. sexualidade é tudo culturalmente assim, imposto, cultura, né? Não tem nada a Uhum. ver, novamente negando as diferenças sexuais, né? Biológicas, fisiológicas. E aí, nossa, e aí que crianças, né, se suicidaram, Uhum. outras viram, peraí, tem alguma coisa errada. E aí a questão da linguagem também, porque os pais estavam mentindo para elas. Alguns pais contaram a verdade, outros mentiram. Eu lembro de uma aula no início da faculdade que uma professora contou, Sim. né, que a menina foi adotada, mas os pais não contavam para ela que ela tinha sido adotada. E a menina ficou com vários problemas graves, de aprendizagem, de reclusão, não queria interagir, porque os pais não Claro. contaram diretamente para a menina, mas a menina Uhum. sabia de uma forma Estranha, né? inconsciente, o saber inconsciente estava ali, que tinha alguma coisa errada. Eles não contavam. Alguma coisa estranha. E Uhum. fora que como ela tem ouvido, criança tem Sim. ouvido, criança não é idiota. Porque algumas pessoas tratam criança como se fosse idiota. E aí ela pode ter até ouvido de alguém, né, falar, e as pessoas falam. E aí, depois que esses pais foram para o psicólogo e contaram a verdade para ela, a menina se transformou. Então, assim, eu acho que esse caso também, porque os Sim. pais não contavam a Sim. verdade, mas eles sabiam que tinha alguma coisa diferente. Os meninos sabiam, né? Eram tratados como Sim. menina, foram criados como menina, mas assim, alguma coisa tá errada aqui. Então, e, Sim. e a gente podia falar um pouco sobre isso e sobre o que está acontecendo no mundo hoje, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos. Uhum. Essa questão, o Pondé fala que tem a ver com a histeria, eu também acho. Porque a histeria Sim. tem essa dificuldade, né? De Sim. lidar com a diferença sexual. E na Histérica psicose, com a psicótica, né? realidade. Então tem uma questão aí também. E é, mas tem uma questão aí também, porque é o que você Uhum. falou, dos profissionais que estudam sobre isso, que têm esse saber sobre Sim. isso, estarem influenciando esses pais que estão Sim. perdidos. Os pais hoje em dia estão perdidos, porque cada um fala uma coisa. Não sei se você sente isso na sua clínica, se Sim. você tem de criança e Pai não sabe os mais ser pai pais, hoje em dia. os pais Isso é estão uma realidade. completamente Tem até um perdidos. livro que é A Criança Terceirizada. Não sei se tu já leste, se tu já viste esse livro. Esse livro é bem interessante porque ele mostra justamente Uhum, que não se tem mais um lugar, de fato, como sempre se teve. Vou pegar um exemplo rápido aqui. Minha prima, que a gente foi criadas como, nós fomos criadas como irmãs, ela engravidou, né? Inclusive eu sou madrinha dele, e ela engravidou
e ela ficou, tipo, como, sobretudo, né? Tá no contemporâneo hoje. Então ela ficou meio que não sabia o que fazer, no sentido de que como é que eu tenho que ser para ser a melhor mãe possível? É essa a pergunta. E a pergunta que vem para o consultório também, né? Não, olha, eu não posso falar tal coisa, me ensine como eu devo falar, doutora, porque eu não quero traumatizar meu filho. Cara, já foi, né? Pelo contrário, você está, enfim, transformando as coisas que deveriam Uhum. ser. Exatamente. E você transforma algo Mas que deveria ser ser já é natural traumatizado. em algo completamente experimental, no sentido, não, vou fazer aqui um experimento, eu não vou falar tal coisa, eu vou deixar ir levando, eu vou levar para especialistas, porque é isso. A criança terceirizada é a criança que é levada para especialistas. São eles que sabem e são eles que vão nodando o discurso do que você será futuramente, do que essa criancinha será. Os pais não estão mais dentro disso, né? Isso é um problema. Porque até então, o que a gente tinha? A gente tinha pais que criavam seus filhos. Não se tinha essa gana e por especialistas, etc. Não, eu vou criar meu filho. E a resposta que eu dei para finalizar esse exemplo da minha prima, a resposta que eu dei para ela quando ela começou a ficar muito louca, para eu indicar artigos e tal, eu falei, cara, a tua mãe te criou sem nenhum desses imperativos, né? Ela não te criou lendo artigo da Tafuri ou de quem quer que seja. Ela não te criou lendo as obras do Freud, ela te criou sendo mãe. Então faz isso, seja mãe do teu filho que já estás fazendo demais. Porque o que a criança não tem hoje é mãe, ela não tem pai. Ela tem tablet, ela tem telas, ela tem a nutricionista, ela tem um pediatra, mas ela não tem as figuras mais primordiais da vida dela. Se você pegar, e é isso que esse livro inclusive fala, né, da criança terceirizada, sobretudo os 3 primeiros anos da vida de uma criança são os mais fundamentais para o que vai acontecer posteriormente. Então, é por isso que falam que, sobretudo nos 3 primeiros anos, você afasta completamente as telas da vida dessas crianças, né? Porque, enfim, depois vai ser tarde demais, vai se perdendo muita coisa, inclusive neural, e aí para ir para um campo mais biológico, fisiológico, né? E já pegando para o nosso âmbito, fique, seja mãe, seja pai, fique ali com seu filho. Diga o que ele não pode fazer quando ele não pode fazer de fato, porque ele não é um animal em que você não tenha normativas instituídas. Não, ele é um ser culturalizado, ele faz parte da cultura. Então existem normas. Não, você não pode gritar ou dar na cara de alguém porque você não gostou disso, né? Você tem que estabelecer ali normativas muito importantes. E a criança, e aí eu já entro inclusive pegando essa relação com a própria questão em relação à sexualidade e ao gênero. A criança não tem mais essas figuras para se identificar, e isso vai, obviamente, resvalar, inclusive na questão da sexualidade e de gênero. Então, se meu pai e minha mãe não dizem quem eu sou, ainda que isso não seja determinista no sentido do que você vai realmente ser futuramente, não é essa questão. Mas olha só, eu tenho uma amiga que ela fala, não, a gente precisa elevar, né, algumas figuras de feminilidade, de masculinidade, sobretudo quando os nossos filhos são muito pequenos. Isso não significa dizer que, olha, eu vou criar meu filho minha filha somente com rosa e etc, e ela vai ser realmente heterossexual. Não é disso que se trata, mas é de realmente instituir que existem divisões independentemente do que você quer fazer futuramente ou de quem você será futuramente, né? Então, o que a gente precisa, sobretudo, instituir nos pais, que eles poderão fazer modificações cruciais na vida dessas crianças, é de que eles precisam fazer as diferenciações necessárias, eles precisam colocar os limites necessários para que futuramente essa criança possa, da maneira mais saudável possível, talvez, fazer determinadas escolhas aí sim de cunho próprio, né? Ainda que, enfim, não saia com aquilo que você imaginava ou esperava, etc., não interessa, mas você principalmente instituiu, né, determinadas primazias que são fundamentais na vida dessas crianças, né? Você disse que ela é um sujeito e que esse sujeito ele precisa responder a determinados imperativos. Ponto. Da educação, né? Dar o que a gente, uma certa base, não que ele vá, Exatamente. isso vá determinar tudo que ele vai fazer no Exatamente. futuro, não como se ele não tivesse escolha. Ele tem escolha, né? Mas eu acho que Sim. os pais têm ido para um extremo, Sim. vai para extremos, né? O que dá problema são os extremos, Uhum. né? Ou o abandono ou a superproteção. Tem um caminho do meio aí. Eu estava vendo, eu gosto muito de um psicólogo. Ai, agora eu esqueci o nome dele. Uhum. Depois posso colocar no meus stories. Mas ele é o Fryman. E ele estava falando sobre
questão das telas, né? Por exemplo, muitos pais ficam muito angustiados, ai, com questão de tela, ou deixa muito tempo, ou tira completamente. O que eu faço com esse negócio de tela e tal? Eu acho que o problema é sim o excesso de telas, excesso de telas é um problema. Só que eu acho que o problema maior é excesso de telas com pouca interação social, com uma interação social mínima. Então, assim, eu posso dar um exemplo pessoal. O Carlinhos sempre foi, desde que nasceu, a gente brinca, né? Tipo, criança hoje em dia é mais com tablet, mais com celular. Sempre foi de ficar em tela, mas ele sempre teve muita interação social. Tipo, muito comigo, com o pai, com a família. Então, assim, é como se uma coisa não anula a outra, né? Mas eu acho que as pessoas também exageram em certos pontos. Ah, não pode, de jeito nenhum, ele não pode ver. A gente viu TV quando a gente era criança. A gente via TV. É diferente da tela. A TV é diferente da tela, né? Porque tem ali uma questão muito mais intensa, né? Com as telas, enfim. Tem muito mais facilidade. Porque antigamente, na nossa época, tinha horários, né? É o que deve fazer hoje. Você tem que dar isso para o seu filho. Eu escutei recentemente uma história da minha professora que ela contou que foi numa festa infantil e ela estava lá, enfim. E aí uma criança, acho que com 3, 4 anos, foi na frente da mesa do bolo, abaixou a calça, fez cocô. Velho. A mãe foi lá, catou o cocô e não falou nada, não brigou, não educou, não falou nada, como se a criança fosse um cachorro. E assim, e tem uma questão aí de uma educação neurocompatível. Não sei se você já ouviu sobre isso. Que a criadora, enfim, fala que não tem que dar limite, porque quem tem limite é município. Uma coisa bizarríssima, assim. E aí eu fico imaginando essa geração. Como é que vai ser essa geração? Porque esses pais estão completamente sem saber, perdidos, sem saber o que fazer. Aí não querem traumatizar os filhos porque eles acham que eles foram traumatizados, porque todo mundo foi, enfim, não tem como proteger do trauma, né? Mas eles não querem, então eles querem super proteger, eles querem dar tudo, eles não querem que sofra, como se fosse possível, não tem como proteger de todo o sofrimento, né? E aí é uma coisa, e eu fico imaginando essa geração, sabe? Como é que vai ser? Porque não pode se frustrar, porque não pode sofrer, a gente porque já não pode tendo. Exatamente. Porque pode tudo. Tá tendo, né, pode ser os exemplos fluido. de como é que vai ser daqui por diante. A gente já está vivenciando isso e não está nada agradável, né? Se a gente parar para pensar. Eu tenho um livro que eu amo. Eu, inclusive, utilizo esse livro em sala de aula, sobretudo na disciplina de psicologia social, que se chama Podres de Mimados, do Darren Paul. Eu amo esse livro. Porque é isso. Como o Darren Paul ele vai dando, claro, ele está falando lá de Londres, do subúrbio de Londres e tal. Mas como é que você vai ver, por exemplo, um jovem, né, um adolescente que, enfim, ele quer realmente ficar testando de autoridade, etc. Você que é um adulto vai ver o adolescente pichando um ônibus coletivo que todo mundo usa, ou fazendo determinadas coisas que vão prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com a sua rebeldia momentânea, e você não vai impor limites para isso. Agora, imagine uma criança, né? Imagine uma criança que ela pede, o Freud fala isso. O Freud fala isso nas entrelinhas. Exatamente. A criança te diz. Ela pede. E quando não tem dos pais, você vê essas crianças delinquentes, eles vão procurar do Estado. E quando não tem do pai, eles vão procurar do Estado. Eles podem salvar, por vezes, determinadas crianças. Né? Eles podem instituir determinadas normas que são completamente assim, aprazíveis para que ela consiga conviver em sociedade. Né? Instituir realmente a diferenciação entre mim e o outro, quem eu sou e quem é o outro, né? O que eu posso, até que ponto eu posso. Exatamente. Então, hoje, é uma coisa até interessante, né? Porque a gente vê como é que isso está se dando e já, a gente vê, por exemplo, né, o medo das pessoas de terem filhos, porque já acham que de antemão elas vão fazer alguma coisa de muito maléfico para esses filhos. Enfim, eu converso sobre isso com vários amigos. Eu até, e aí já é uma questão uma pessoal minha, em alguns casos eu digo, olha, realmente que bom que a pessoa não quer ter filho, porque, pelo amor de Deus, né, a criança que vai sofrer, né? É uma coisa assim insuportável que está se dando. E aí, para a gente voltar para o nosso tema central, as teorias de gênero, sobretudo da atualidade, alguns teóricos, inclusive, que são mais ferrenhos e etc.,
e você vê que tem ali uma carga ideológica muito certeira daquilo que, enfim, do que ele acredita na suposta teoria que ele está, né, colocando ali para o mundo, elas vêm para corroborar tudo isso que a gente está discutindo. Elas vêm para corroborar que você pode ser quem você quiser, que não há limites algum, que não há castração, né, que todo mundo tem que aceitar, porque, enfim, não existe mais a diferenciação entre mim e o outro. Então, o outro, necessariamente, ele tem que se colocar para debaixo de mim, né? Então, eu sou a majestade, então ele vai ter que fazer exatamente aquilo que eu desejo que ele faça. Então, isso tudo, e aí a gente vai ver um ponto crucial, né? Isso tudo é um arranjo social, cultural que está se alastrando, né? E quem pode ir determinando os limites são, sobretudo, alguns profissionais que têm voz para falar em relação a isso. Então, aí eu vou pegar o... Desculpa, pode falar. Não, eu só ia terminar, que eu... Pode falar, pode falar. Quando você fala de profissionais Pois que têm voz, eu penso logo, e a psicanálise nisso? Porque me angustia, porque a psicanálise nisso, e aí eu volto para a sabe? fala inicial, logo no início da nossa live, que você se omitir a isso é você compactuar, né? Então, quando eu estou numa sala de aula que eu tenho 50, 100 alunos me ouvindo, eu preciso falar que o que experimentos, por exemplo, como o da USP estão fazendo é criminoso, porque é esse o nome que se dá. Quando eu venho para cá e faço uma live contigo, tem várias pessoas escutando, eu preciso dizer que é criminoso, que há diferenças, que a gente não pode se omitir a isso, e que a gente não pode prejudicar que não tem nada a ver com isso, que são as crianças, que nesse sentido são um joguete desses adultos que estão com várias questões pessoais, suas, ideológicas, e querem simplesmente ficar pegando objetos para ficar brincando de boneca, né? Então, pais que ficam e aí, por vezes, sem saber, mas que ficam dizendo que estão fazendo experiências de gênero neutro com seus filhos, isso tudo é prejudicial e só quem vai sofrer, no final das contas, serão as crianças. E aí a gente vai ter a sociedade que a gente vem tendo já há algum tempo aí. Exatamente, né? Então, eu acho que a gente podia finalizar. Agora Se alguém é o tiver alguma momento. pergunta para fazer, deixa eu ver só se tem aqui em cima. Comentário, pergunta. A gente podia responder uma ou duas. Pessoal, gostaram da live? Tem alguma dúvida? A Eliette falou, lembrei-me daquele vídeo do início da semana, da mãe falando das preferências do filho, que ainda é criança. Sim, a gente comentou sobre ele, né? Falou que das questões, né? Que aquele é o discurso da mãe, né? O menino repetindo ali o discurso da mãe e vai ficar gravado. Mas, assim, é o que a gente estava criticando, né? De alguns profissionais da área da saúde que se deixam, que fazem, né, isso, tendo conhecimento, né, e agem dessa forma. E é complicado. Mas eu me questiono muito a questão da psicanálise, o pessoal da psicanálise ser tão... não falar sobre isso, não trazer esse discurso, né? Ficar tão... todo mundo tá ali atrás do divã e as pessoas que falam, na verdade, falam de uma forma distorcida. Talvez aí a crítica à psicanálise seja tão grande, porque quando os psicanalistas vão se colocar, vão falar... é o pior lado, né? Sabe, não é lá o que Freud... Tem razão. É o pior lado. Alguém comentou aí, profissionais que são militantes, assim, que não estão aí do lado da psicanálise mesmo, de Freud, da verdade, e tu sabes que isso né? é tão interessante, porque falar, quando você fala... né? O óbvio. Interessante, já vi isso em vários momentos da minha vida como professora. Quando você fala aquilo que o Freud falou e que não corrobora o discurso que eles querem que seja corroborado, eles falam, não, mas isso precisa ser modificado, né? Porque isso aí já está ultrapassado. Aí isso aí não vale mais. Ou seja, a realidade não importa no final das contas. Não interessa o que Freud criou, não interessa o que o Lacan falou, não interessa. Só o que importa é aquilo que corrobora o que eu desejo que corrobore. Então é por isso que eu vou fazer uma
completa modificação do que é, inclusive, a própria psicanálise. Tu estás falando de só o que aparece, né, é o que há de pior. Isso foi uma coisa que me tocou bastante. Eu nunca tive rede social, eu sempre tive Algeriza, o mundo, né, mais tecnológico, enfim, sempre tive Algeriza. Mas quando eu comecei a ver, e é uma coisa tão interessante, porque, por exemplo, quando eu tinha que fazer alguma live, como eu não tinha rede social nem nada, ou dar uma entrevista, eu sempre indicava colegas. E aí, quando eu ia assistir as entrevistas de colegas que eu havia indicado, eu falava, não, mas não é bem isso, eu poderia ter falado de outra maneira, eu poderia ter falado melhor, enfim, de algum assunto específico que eu saiba. E eu falava, tá, mas eu não fui lá falar. Quando foi para eu falar, quando me convidaram, eu mandei outra pessoa falar, eu indiquei outra pessoa. Então eu também não posso reclamar, porque de alguma maneira eu estava sendo omissa, né? Então, se a gente quer que alguma coisa modifique, se a gente quer que alguma coisa mude, a gente precisa começar a tomar os espaços. Porque uma coisa que eu aprendi, não tem espaço vazio. Se você não ocupar, alguém vai ocupar. É uma realidade, né? Então, talvez isso, inclusive, que a gente esteja fazendo, Sim. seja algo bem interessante para que mostre que há o contraditório e que talvez a gente possa resgatar, né, a verdade das coisas, trazer o Freud de novo para a seara, inclusive agora tecnológica. Sim, com certeza. E se a psicanálise é no 1 a 1, se a gente conseguir aí ajudar uma pessoa a pensar de uma forma diferente, já valeu, né? Porque eu não sei você, mas quando eu comecei na clínica, eu queria, de uma forma completamente neurótica, salvar o mundo, né? Eu queria, no meu egocentrismo e ignorância, tipo assim, eu vou ajudar muita gente. Uhum, mas aí eu fui aprendendo que não é assim, né? Você atende no 1 a 1. Já é muita no 1 coisa. a 1. E tá de bom tamanho, sabe? Tá de bom tamanho. Já é muita coisa. Eu acho que tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Jéssica falou: como vai ser nossos filhos vindo das escolas com esses questionamentos, convivendo com crianças sem gênero? Bom, eu penso que se a criança tiver uma boa educação em casa dos pais, conversas sobre isso. É claro que para os pais, eu acho que é muito difícil para os pais, para todo mundo falar sobre sexualidade com os filhos. Mas tem várias formas de você apresentar isso. E cada fase é de uma forma, né? Tem, sei lá, quando é muito pequenininho. Mas só de você apresentar para o seu filho a realidade, a verdade, conversar com ele, falar com ele, estar presente na educação dele, né? Tentando evitar os excessos, né? Nem tanto aí pro abandono ou para superproteção, tentar seguir. Claro que não existe o caminho perfeito, o equilíbrio perfeito, mas um meio aí disso, na possibilidade, já. E se ele puder contar com você, de falar abertamente sobre determinadas coisas, claro que não é tudo, né? Quando, por exemplo, chega na adolescência, o adolescente não fala mais tudo como a criança fala, porque ele já sofreu a repressão, né? Ele já sabe que tem certas coisas que não pode falar, e faz parte, né? Mas eu acho que é isso, tem uma boa base aí familiar, uma boa educação familiar, limites, amor, eu acho que amor entre também, o amor né? e As os pessoas limites, né? esquecem disso. Você dizer não pro seu filho é você amar muito seu filho, porque talvez você esteja protegendo seu filho de muita coisa. Então, uma outra questão, você não cria o seu filho numa bolha. O mundo tá aí, o mundo existe, né? O que não impede de você sinalizar os seus próprios imperativos. Então, meu filho, olha, é isso, existe, mas aqui em casa é de tal maneira, a gente acredita nisso. É isso, é da base, né? É o feijão com arroz que antigamente, enfim, faziam tão bem que parece que hoje esqueceram completamente. Conversar, né? Conversar. Coisas básicas exatamente. como se reunir à mesa para jantar e conversar sobre o dia, sobre os temas, sobre a atividade, né? Coisas que parecem tão simples e óbvias, mas foram sendo esquecidas e perdidas como se não fossem importantes mais. Foi excelente. Acho que é isso. Foi ótimo falar com você mais uma vez. Muito bom. Obrigada por aceitar o convite de novo. Tchau, Boa noite, pessoal. Obrigada beijo. por terem assistido e mandado pergunta. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.